gostaria de oficialmente dar uma boa tarde a todos os colegas que aqui estão, aos eventuais convidados que estão nos acompanhando nessa reunião cultural, mas, mais que tudo, ao professor Goldin, que eu não vou falar nenhuma das titulações dele, porque o Marrone vai fazer a apresentação formal, mas seria dispensável, porque eu não acredito que tenha algum médico, vou falar só do que eu conheço, que transite na área acadêmica, que não conheça, ao menos de nome, o professor Goldin. Então, ele é uma unanimidade, e estou muito grata por ele ter aceito esse convite do nosso diretor cultural, professor Marrone, e que seja muito bem-vindo aqui em meio ao nosso grupo. E o professor Marrone poderá, então, iniciar a sua apresentação formal. Obrigada, professor Goldin. Muito obrigado, Miriam. Uhum. Bem, meus confrades, confreiras e adjuntos externos, sempre tem algum outro perdido aqui no nosso meio. Nós convidamos o professor Goldin porque existe uma situação atual e ela é, assim, fundamental. E ela veio do Charles Darwin, vocês veem que é muito antiga, e que lá ele disse: só sobrevive aquele que se adapta. E nós, então, temos que estar numa fase de adaptação, porque essa tal de inteligência artificial é uma novidade tal para todos nós que nós devemos vê-la, aproveitá-la e nos adaptarmos a ela para sobrevivermos da melhor maneira possível. Bem, o José Roberto Goldin, ele é um doutor em clínica médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele é um mestre em educação, ao mesmo tempo que ele tem pós-doutorado em Zurique, na Suíça, e é coordenador, como sempre foi, de comitês de bioética do Hospital de Clínicas, e é professor também na PUC, na Escola de Medicina. Mas ele, antes de tudo, ele é formado em História Natural. Lá nos idos de 72, ele foi para fazer História Natural. Depois de 1 ou 2 anos, ele migrou para o que eles chamaram de Biologia. E daí, dentro da Biologia, ele se encontrou, se desenvolveu e se tornou esse professor, mestre e educador que nós todos conhecemos, fantástico, e que circula e por todos os meios onde ele transita de uma maneira muito intensa, né? Eu tenho um carinho todo especial pelo Goldin por causa da minha senhora, a professora Norma, porque ele sempre diz assim, ela foi minha professora, e daí eu tenho que considerar isso, né? E sem dúvida nenhuma, quando eu frequento as áreas do Hospital de Clínica, onde a Norma tem um laboratório de experimentação, e eu sou um consultor, ele vem e fala comigo e me diz assim, olha, se tu te comportares bem, eu te consigo uma bolsa de iniciação científica. E eu estou até agora tentando ver se consigo isso. Bem, então o professor Goldin é uma sumidade em várias coisas, entre elas essas questões modernas da inteligência artificial. Esperamos que tu tenhas grandes novidades para nós, para que nós nos adaptemos e sobrevivamos. Tudo contigo, Goldin. Obrigado, Cláudio. O Cláudio é muito meu amigo, então a gente tem que dar o desconto enorme, né? Eu estou muito honrado de estar com vocês, eu estou revendo pessoas que eu sempre admirei muito ao longo da minha formação, que nem o professor Achute, que é um prazer estar aqui, revendo amigos que a gente acaba não se vendo tanto, que nem o Ajácio, o Sérgio, Paula Ramos, que são pessoas que eu admiro muito, o Chatkin também, tal, o Leandro,
o Abreu, o Rogério Xavier, eu ainda consigo, né, o Sérgio Martins Costa nem se fala, a gente se cruza no corredor, né, quase que diariamente ou semanalmente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que são coisas que a gente tem que ver. O professor, né, Lavinsky, que está com uma legenda de desconhecido, não, é muito conhecido, né? Então, acho que a gente tem que, assim, acho que eu fico muito grato pelo convite. Eu pensei na gente fazer um passeio mostrando essas coisas da inteligência artificial para tentar desmistificar algumas coisas e tentar mostrar algumas alternativas de pensamento que a gente pode pensar juntos nessa questão. Eu vou compartilhar uma tela, tá? Para a gente poder fazer só como uma guia, né, de que a gente possa ter um fio condutor para pensar em conjunto, e nós estamos conversando, né? Não atrapalha nada, vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, né? Eu só não estou conseguindo, eu já botei, ela não entrou ainda, a minha tela. Agora eu acho que está entrando. Vamos ver. Apareceu a minha tela para vocês, a de apresentação? Sim. Ela está grande para vocês? Ou que para mim ela está aparecendo? Tá perfeito. Está bem? Tá. Tá perfeito. Bom, só para vocês terem uma ideia, essa imagem, eu usei um programa de edição de imagens da inteligência artificial, e eu botei 3 palavras. Eu botei inteligência artificial, saúde. E essa foi a imagem que ele gerou. Vocês estão com a imagem com vocês? Que para mim não está aparecendo. Tá sim, Goldin, tá aparecendo. Ah, deu. Ótimo, tudo bem. Agora também está comigo. E vocês veem, essa imagem é muito interessante, que vejam, aparecem esses androides, que é o que aparece de modo mais frequente, mas vocês veem que aparece um cifrão aqui no canto, né? Que aparece aqui um caduceu, uma ambulância, né? Ou seja, é uma confusão de imagens, mas que representam essa questão. Invariavelmente aparece, né, um DNA que sempre está presente, né, nessas representações. Quando a gente começa a pensar nessas questões, essas 3 palavras, né, elas estão ali presentes e a gente tem que tentar entender de alguma maneira como é que é isso. Quando a gente pensa saúde, a gente pensa saúde muitas vezes dentro desse conjunto, né, da visão da relação médico-paciente dentro de um hospital, aquela saúde centrada na figura do paciente, e a gente usando a pirâmide das evidências, né, como fonte de conhecimento que nos serve para conseguir ter esse entendimento melhor do que seja saúde. Só que se vocês forem pensar, contemporaneamente saúde mudou, né? Que a gente tem que pensar assim, ó, eu não tenho mais o médico, o paciente, o hospital. Ele está dentro de um sistema de saúde, com uma equipe de saúde, né? Desde lá da Conferência de Alma-Ata, quando se cria a noção da equipe multiprofissional, quando se cria a noção de sistemas de saúde. E aqui no Brasil, a partir de 88, com a Constituição, se introduz a noção de saúde dentro de um critério de cidadania, dentro da noção de sociedade propriamente dita. Ou seja, se vocês pegam uma questão bem pontual, assim, as questões de orçamentação da saúde passam muito por questão de uma situação de cidadania que se chama a questão da judicialização, que não é o gestor, não é o ministro, não é o secretário que acaba designando para quanto vai cada coisa. Tem a interferência forte do judiciário que vai dar, né, esse encaminhamento dessas questões. Daquela noção de uma saúde individual que a gente tinha centrada na figura do paciente, né, surgiu
toda a história da saúde pública, né, que a gente pensa, toda a diferenciação que a Escola Nacional de Saúde Pública e depois lá a própria Fiocruz tal, começaram a chamar isso de saúde coletiva, no sentido da inserção na comunidade. Progressivamente entrou essa visão de saúde global, de conseguir imaginar que não existem problemas que são locais, pontuais, mas que tudo se interliga a tudo. E vocês veem que esse talvez foi o maior problema da Covid, que a primeira reação dos países, quando a pandemia se instalou, foi totalmente contraditória, que foi fazer o quê? Fechar as fronteiras nacionais. Como se o vírus tivesse que ter controle de fronteiras, que é uma besteira, né? E as grandes perspectivas globais acabaram ficando para trás. A questão de saúde planetária, né? A inserção da variável ambiental global, né, junto com as questões de saúde, toda essa dimensão de saúde que tem dependência de fatores climáticos, que a gente está vendo de uma forma dramática nos dias de hoje, uma série de estudos que estão saindo, muito interessantes, assustadores em algumas coisas. Duas semanas atrás, saiu um artigo incrível que falava sobre o aumento das taxas de suicídio com correlação importante em diferentes lugares do mundo com a quantidade de partículas na atmosfera, ou seja, poluição atmosférica tendo uma relação de aumento de taxa de suicídio. E o conceito mais abrangente e integrador de saúde hoje em dia, que é esse que se chama de One Health, né, que em português se chamava de saúde única, mas aí dava confusão com o SUS, e o Ministério está chamando hoje em dia de uma só saúde. É uma expressão muito infeliz, né? Eu acho muito ruim essa expressão, uma só saúde. Mas a gente tem usado One Health, nós fizemos um grand round do Clínicas na semana passada sobre esse tema, que ele é fundamental da gente conseguir pensar nessa visão abrangente de saúde, de que tudo está ligado a tudo, né? Vocês veem toda essa questão da gripe aviar, né, que está entrando fortemente na área dos mamíferos, né? Agora, em dezembro, eu recebi do pessoal do Uruguai que eles estavam muito preocupados, que eles tinham detectado gripe aviária num lobo marinho, naquela região ali da costa do Uruguai, e agora já tem vários, né? Vocês viram que até o governo federal fez uma campanha alertando para não chegar perto de animais mortos na praia, tal, em função disso. Isso é uma questão que era de saúde animal que se transpôs para a possibilidade de uma transposição para a saúde humana. O One Health surge com os veterinários e a gente consegue ter hoje uma visão integrada muito necessária por isso. E ali em cima vocês veem uma coisa que saiu ano passado, que eu acho genial, que aquela visão da pirâmide epidemiológica, das evidências, hoje em dia a gente vê que é uma ponta de um iceberg que tem toda aquela enorme massa que permite a flutuação, que não é uma evidência de ensaio clínico randomizado, que não são grandes coortes e né, revisões sistemáticas, mas são diferentes saberes que dão sustentação para tudo isso que aflora, mas que aqui está tudo imerso com outras coisas, inclusive essas coisas de inteligência artificial, inclusive toda a observação médica individual, as casuísticas pessoais de cada um, né? E que daqui a pouco eu até volto nisso aqui, que é uma das coisas mais legais que a gente tem para pensar em termos de inteligência artificial, é essa parte submersa do iceberg do conhecimento esse aqui. Se a gente for pensar no que é inteligência, o Gardner, né, que na década de 90 repensou aquela coisa das inteligências múltiplas, e esse artigo foi um dos primeiros que ele publicou sobre isso, e ele dizia, né, que a inteligência tem diferentes perspectivas, que não é só uma questão lógico-matemática, não é só uma questão linguística,
não é só uma questão espacial, mas ela envolve questões musicais, corporais sinestésicas, a questão intrapessoal e interpessoal, toda a visão naturalista de inserção, né, na natureza, e culminando com uma inteligência existencial. E aí vocês veem que quando a gente fala em inteligência artificial, que eu não gosto desse nome, porque ele dá uma ideia deturpada do que seja de fato isso, a gente está falando hoje em dia basicamente nesses dois primeiros estágios. A gente tem coisas maravilhosas do ponto de vista lógico-matemático e linguístico, mas a gente tem grandes dificuldades em algumas outras questões. A gente pode simular coisas, mas não que elas de fato existam. A questão do artificial, eu acho que foi um dos grandes livros da minha vida, foi esse livro do Jacques Monod, O Acaso e a Necessidade, né? Foi um livro que foi publicado na França em 70 e no Brasil em 89. E o Jacques Monod, que ganhou o prêmio Nobel, tal, nesse livro ele fala essa frase, né? Que a distinção entre objetos artificiais e objetos naturais parece a cada um de nós imediata e sem ambiguidade. E se analisarmos esses juízos, veremos, no entanto, que não são imediatos nem estritamente objetivos. É vocês pensarem assim, eu que sou asmático, né? O meu pulmão, naturalmente, ele fica mais fechado. Aí, quando eu uso remédio para asma, ele artificialmente se mantém aberto e permite que eu tenha uma vida normal. Então, o que é o artificial e o que é o natural nessa hora? Né? O Levinsky, né, pensando assim em prótese, que ele, né, alguma coisa que a gente possa fazer interferências na realidade de um paciente, e como é que fica essa questão do que é natural, do que é artificial. O Ítalo Calvino tem um texto maravilhoso, que é aquele do Palomar, que ele fica tergiversando em torno do gramado da casa do senhor Palomar, que ele diz que a grama é natural, mas não naquele lugar, né? E aí fica a discussão do que é natural, do que é o artificial. Isso, hoje em dia, para mim, na área da saúde, é realmente uma coisa bem delicada da gente discutir. E se a gente junta essa visão da inteligência com o artificial, a gente tem, numa classificação que é a que se usa, mas eu acho ela bastante precária, inclusive, das 3 grandes inteligências artificiais, né? Essa inteligência, que é onde nós estamos hoje, que é a que se chama de inteligência artificial estreita ou limitada, né? Tem a inteligência artificial geral, que é a mais ampla, e a que se superaria, que seria a supra-inteligência artificial, aquela que vai além desse patamar que a gente imagina ter, que seria o paradigma do cérebro humano, que ele, então, faria superação disso. Vocês veem que tem muita fantasia, hoje em dia, do pessoal dizendo que a gente já tem algoritmos, já tem ferramentas que estão como inteligência artificial geral, mas, de fato, não são. A gente tem ainda claramente essa perspectiva de uma tomada de decisão automatizada, seria talvez um melhor nome para isso aí tudo. A gente está lidando progressivamente com volumes de dados gigantescos e a gente trabalha com tarefas ainda bastante específicas, né? A gente consegue ter coisas inimagináveis há 5 anos atrás, se vocês forem pensar, né? Mas que a gente consegue fazer hoje. Eu tenho um bolsista de iniciação, o Alexandre, que é filho do Hugo Schenker, né, do Gastro, e o Alexandre é brilhante, é um gurizão, ele tem 20 anos por aí, ele é aluno do curso de ciência de dados, e ele me surpreende com a velocidade. Nós estamos trabalhando num projeto que a gente está trabalhando com bioética e inteligência artificial, e ele já me fez ferramentas fantásticas para a gente catalogar as consultorias, e agora eu estou querendo fazer uma interpretação de texto para identificar alguns elementos, e ele me disse assim, faz 2 semanas,
Não, isso aí não tem problema, já tem uma ferramenta que isso aí já nos faz automático, a gente só tem que dar os textos para treinar o algoritmo que ele vai fazer tudo sozinho. Né? Ou seja, a gente tem muita coisa que está aparecendo e que a gente pode, então, conhecer e antecipar essas coisas. E vocês veem que quando a gente integra os três, eu vou ter que pensar assim, o que eu vou trabalhar como memória ou recuperação de informação? Como é que eu vou trabalhar na lógica de aprendizado e aquilo que o Marrone falou antes, e de adaptação? Como é que a gente vai trabalhar com compreensão e interpretação? Com planejamento e antecipação e com a questão de tomada de decisão? Para isso que as ferramentas existem. E a gente vai ter que diferenciar o que é natural e o que é artificial, e se a gente vai estar pensando na área da saúde, em que plano a gente vai focalizar? Se é no individual, se é no social ou se é no ecológico. Ou seja, vocês imaginam, se a gente faz uma matriz e que fica interseccionando isso aí, já é bastante complexo fazer essa integração só trabalhando com os três conceitos de inteligência artificial e de saúde. Mas se a gente for pensar, essas coisas são antigas, né? Em 1770, esse alemão, o von Kempelen, criou essa máquina chamada Turco, que era a primeira máquina que ele levou lá para a família real lá da Áustria. Ele circulou a Europa inteira com essa máquina, que ele dizia, eu estou mostrando ela aberta para vocês, né? Aqui ficava o tabuleiro de xadrez, que era um autômato que conseguia jogar xadrez. Esse autômato jogou xadrez com Benjamin Franklin, com reis, príncipes e tal, e era uma grande farsa, né? Porque dentro do armarinho aqui, ó, tinha uma pessoa dentro, que era um jogador de xadrez. E ele tinha um espelho que ele via o tabuleiro de cima, e ele manipulava uns cabos, e aí o boneco ia lá e mexia as peças. Todo mundo ficava encantado. Agora, você se imagina o coitado ficar lá dentro da caixa, né? Isso aqui durou anos a fio, ele trocou várias vezes de quem era a pessoa que ficava lá escondidinha na caixa, trocando. Era uma fraude, clara, mas vocês veem a ânsia de ter uma máquina que pensasse, né? Jogar xadrez não é uma coisa fácil, né? Jogar xadrez bem mais difícil ainda. Então tinha essa máquina, e ele é claramente assim uma das grandes primeiras aplicações de inteligência artificial, fraudulentamente, mas né? O H.G. Wells, né, que a gente conhece de autor de ficção científica, mas ele tem excelentes livros onde ele, né, ele falava a humanidade, na humanidade, esse livro dele, de 1913, é fantástico. E nesse livro é que ele tem uma frase que ele diz: o raciocínio estatístico será um dia tão necessário à cidadania eficiente como a capacidade de ler e escrever. Eu acho essa frase maravilhosa, que vocês veem a dificuldade. Isso é 1903. Até hoje, eu acho que as pessoas têm dificuldade grande de entender percentual quando a gente fala. Né? Uma razão. Então, quando a gente... Lembram na época da pandemia que todo mundo era expert em prevalência, em incidência, né? E não era nada, era só uma coisa assim, o pessoal usava frouxamente esses conceitos. Mas vocês veem que já o H.G. Wells lembra essa questão da cidadania com a questão da estatística. Esse autor, o Vannevar Bush, que é um matemático, em 1945, publicou na revista Atlantic esse artigo, e essa é a ilustração original, né, que ele falava de como nós pensamos. E vocês veem que no subtítulo ele já falava em máquinas feitas pelo homem que começarão a pensar. Aqui nós tínhamos computadores muito primitivos, né? E ele já antecipou nesse texto dele essa questão de que a gente entraria numa sociedade da informação. Ele usa essa expressão, sociedade da informação, em 1945, e ele fala numa memória coletiva computacional que ele chamou de MEMEX, né?
que, se vocês lendo o texto dele, é basicamente uma antecipação do que seria a computação na nuvem, né? Da gente ter todos os textos, os dados que a gente tem em algum lugar, mas que não é um lugar físico. E uma coisa que eu posso trocar com a Lenita, que ela pode me mandar, que eu posso mandar para o Achute, né, para o Marrone e tal, e que a gente tem esse volume de informações todos disponíveis. Esse cara pensou isso em 45, se vocês forem pensar. Um autor fundamental foi o Norbert Wiener, que criou a palavra cibernética com esse subtítulo do livro dele, né? O controle e comunicação nos animais e nas máquinas, aonde ele entra na definição de cognição. Alguns de vocês talvez vão se lembrar como o professor Kandal, né, adorava a questão da cibernética. Eu me lembro de fazer seminários na casa dele, né, e ele falando dessas coisas, e era muito interessante, né, que todo mundo pensava que a cibernética seria esse controle de automação, e vocês veem que ele fala isso muito antes dos computadores serem o que acabaram sendo, mas ele já tinha essa antecipação dos mecanismos de controle. O Wiener devia ser uma pessoa muito difícil, né, que os colegas dele lá do MIT não gostavam muito dele, né? Daqui a pouco eu já explico até por quê. Esse cara aqui é um outro autor fundamental nessa trajetória, o Turing, né? O Turing foi o grande matemático que fez toda a teorização por trás dos computadores. O Turing inventou uma máquina abstrata que foi a base de quase todas as arquiteturas de computadores até hoje existentes, e ele, em 1950, publicou um artigo que se chamava As Máquinas Podem Pensar, onde ele propôs o teste de Turing, que era basicamente fazer o quê? Eu dar o produto que o computador me gera numa interação com ele para alguns de vocês, e vocês me dizerem se aquilo foi feito por uma pessoa ou foi feito por um computador. O teste de Turing, então, eu conseguir diferenciar se eu estou fazendo uma interação com uma máquina ou com um ser humano. No início, quando ele propôs, o pessoal não entendeu direito o que ele queria com isso, mas vocês veem que as coisas andam muito rápido, né? E o que eu acho mais fantástico é o grau de abstração que eles conseguiam ter naquela época, porque eles não tinham fisicamente as máquinas, mas na cabeça deles eles já tinham a concepção toda disso aí. Em 57, e vocês veem aqui o título desse artigo que saiu no Raymond Times, em 58, o trabalho com os novos cérebros eletrônicos abre um novo campo para os peritos em matemática das Forças Armadas. Você se lembra que a gente chamava de cérebro eletrônico, né, os computadores antigamente, né? E que é um termo que caiu em desuso depois. Mas nesse artigo é muito interessante que esse artigo não é assinado por ninguém, ele é tipo um editorial do jornal. Eles criam essa expressão giggle aqui, né, que é o garbage in, garbage out, que eles já diziam em 57 que se eu entrar com dados ruins, ou se eu tiver um processamento ruim, a saída vai ser ruim, né? Se eu entro com lixo, seja como entrada, como processamento, eu vou ter lixo na saída. E vocês veem que é isso que está acontecendo hoje, é a grande crítica dos modelos que a gente está usando, é a qualidade da informação de alimentação dos programas de inteligência artificial. Daqui a pouco a gente pode comentar, mas lembre que em 57 o pessoal já tinha teorizado sobre isso. Em 65, o MIT, principalmente o John McCarthy, mas junto com o Marvin Minsky, que é um cara notável, junto com o Rochester e o Shannon, eles criam o termo inteligência artificial, porque eles escreveram essa proposta de um artigo, de um projeto de pesquisa, que seria um projeto curto de 2 meses. Eles queriam fazer um seminário durante 2 meses lá em Dartmouth, para juntar 10 pesquisadores e pensar essa questão.
Era um projeto que ia custar $13 mil na época, e eles, para não usar a denominação de cibernética, porque o McCarthy não gostava do Wiener, tanto que eles não convidaram o Wiener para esse seminário, eles pensaram numa palavra alternativa, e aí surgiu inteligência artificial. E eles mesmos diziam que não era boa, mas eles disseram que vendia bem, né? Que para o leigo isso era uma coisa meio assustadora, tal, e que talvez pudesse ter uma colocação do projeto melhor. Vejam, isso é 65 que a gente está falando. Em 66, no ano seguinte, o Weizenbaum, no MIT, né, para vocês verem como o MIT é uma figura impressionante, né? Criou nos computadores da época, que eram extremamente precários, né, um programa chamado ELISA, em homenagem à personagem do Pigmalião. Lembra da peça aquela que passou em Porto Alegre, aquela My Fair Lady, né? Teve filme também, de pegar uma moça que era uma moça muito pobre e transformá-la numa lady, né? De que ela tivesse bons modos, falasse direito e tal. E a brincadeira que o Weizenbaum usou era para criar esses LLMs, que são esses modelos de grande linguagem. E o que ele fazia era uma coisa muito inteligente, para a época é brilhante, que ele criou um programa que fazia interação por texto, ainda em teletipo, né, para simular uma interação com um terapeuta não diretivo. Ele usou os modelos aqueles de terapia do Carl Rogers, e o que ele fazia era uma coisa bem de modelo socrático, né? Quando eu faço uma pergunta, em vez de dar uma resposta, eu devolver aquela pergunta com uma nova pergunta e assim fazia a interação. E o programa funcionava direitinho. Essa aqui era uma tela de uma impressão. Isso aqui não era tela, isso era impresso ainda em papel propriamente dito. Isso ficou assim escuro, porque era o Xerox daquela época que ele fazia essa inversão do branco e preto. E o Weizenbaum ficou muito preocupado, porque ele tinha na sala dele esse terminal de computador, onde ele perguntava, a máquina respondia, eles ficavam fazendo essa interação. E um dia ele volta do almoço e a secretária dele estava na máquina, e quando ele se aproxima, ela tapa o papel do teletipo. E ela diz, não olha porque isso aqui é uma conversa privada. Né? Agora, vocês veem o seguinte, ela sabia que não tinha uma pessoa do outro lado, né? Mas aquela interação de ficar fazendo perguntas não diretivas para a máquina dando essas respostas, conduziu ela para talvez ter algum insight, ter algum entendimento de alguma questão existencial dela. Mas vocês veem que desde o início tem essa confusão das pessoas. Esse aqui é o programa mãe de toda a discussão. Esse aqui é o programa que origina todo o chat GPT, essas coisas todas que a gente usa hoje. Em 68, teve o 2001, uma odisseia no espaço, que tinha aquele computador monolito preto, não sei se vocês se lembram, né? Que era o HAL 9000, que era quando aquele computador ultrapassa o limite humano. Ninguém sabia desligar a máquina, e a máquina fazia o controle de todas as coisas. Né? Foi uma coisa assim, muito assustadora, antecipadora disso. Né? Eu me lembro, eu estava com 15 anos, eu fiz esse filme com meu pai, e ele me dizia, não te preocupa, 2001 é muito longe. Né? Só que já faz muito longe que ele passou. Né? A gente fica vendo que a velocidade que o tempo passa é uma coisa impressionante. Em 72, no ano que eu entrei na universidade, o Kenneth Kolbe, que era um psiquiatra, montou, lá na Universidade de Stanford, um programa usando a mesma lógica do ELISA, lá do Weizenbaum, só que ele simulava um paciente paranoide. Então, a pessoa perguntava e ele respondia como uma pessoa que estava com algum problema, né, de paranoia e tal. E o Kolbe fez o teste do Turing, aquele que eu falei antes, se alguém ia reconhecer ou não. E ele fez a mesma entrevista com
pacientes paranoides e botava as mesmas perguntas para o programa responder. E aí ele pegou esse conjunto de interações com a máquina e com pacientes, não identificou o que era máquina, o que era paciente, e deu para 33 psiquiatras experientes. E eles avaliaram e eles acertaram 48% das vezes. O que significa isso? Isso é quase um acerto aleatório. Ou seja, essa foi a primeira comprovação do teste de Turing de que ele podia gerar, os computadores poderiam gerar alguma forma de interação que gerasse essa confusão mesmo para pessoas experientes. E é óbvio, né? Se alguém tinha um terapeuta e o outro tinha um paciente, a proposta era juntar os dois. E nessa conferência de comunicação computadorizada, no mesmo ano de 72, isso aí foi no fim do ano de 72, eles colocaram na rede que antecedeu a internet, que era a ARPANET, os dois computadores em Stanford e lá no MIT para conversar, e teve um diálogo que funcionou legal, né? E vocês veem que foi a primeira vez que foram duas máquinas conversando. Não tinha interferência humana, né? E as duas máquinas ficaram, os dois programas ficaram se falando. Teve um problema no meio da discussão que eles estavam tendo, e que claramente é uma questão que hoje em dia se superou isso, mas que na época não tinha, que a Elisa pergunta para ele por que ele estava seguindo aquela linha de pensamento. E ela usa a palavra track. E o programa do Perry interpretou track como estrada. E aí ele responde dizendo, por que tu achas que eu estou nessa estrada? E ele usa a palavra road. E aí, aí eles começam a ter uma confusão, né, de que um estava falando em track como uma trajetória e o outro interpreta concretamente como sendo uma estrada. E aí o programa entra realmente numa confusão, né, que depois o pessoal diz foi a primeira vez que os programas alucinaram. Isso não é alucinação, isso é erro de programação, né, que a gente teria que ver. Mas vocês veem que em 72 a gente teve um diálogo de máquinas entre si. Esse livro saiu em 72 do Dreyfus, que é lá da Califórnia, de Berkeley, e ele introduz uma coisa muito interessante. Vocês veem que o título ele diz, né, o que os computadores não podem fazer. E aí ele fala sobre a razão artificial. Ele não usa inteligência, mas ele usa razão. E o que ele fala é que muito do nosso conhecimento é tácito. Eu não tenho obrigatoriamente, né, uma formatação de adquirir esse conhecimento. É aquilo que vocês veem que durante quanto tempo na medicina se falava em olho clínico, né? Vocês veem, era a experiência dependente, né? Uma pessoa experiente fazia um reconhecimento de um padrão e matava um diagnóstico num olhar, às vezes. Mas se pedissem para explicar, ele às vezes até tinha dificuldade de dizer como é que ele fez aquele diagnóstico, porque aquilo era implícito para ele pelo reconhecimento de padrões. Isso aqui é importante para a gente, hoje em dia, questionar essas habilidades das máquinas, se a gente quiser. Esse cara é um cara esquecido, mas que ele é fundamental nessa história. E aí vocês veem, volta aquela história do turco, só que agora com uma máquina produzida pela IBM, que era chamada de Deep Blue por causa que ele tinha essa cor azul escura, só isso, né? Eles não sabiam como é que eles iam denominar essa máquina, eles não queriam botar nas numerações usuais que a IBM usava, e chamaram de Deep Blue como uma questão só, por qualquer outra bobagem, que daqui a pouco vocês vão ver, no outra que eles também usaram um nome que não tinha nada a ver. E eles desafiam o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez naquela época, para jogar xadrez com o Deep Blue. O Deep Blue tinha sido abastecido com milhares e milhares e milhares de jogadas de xadrez, e eles jogam pela primeira vez em 96
com uma bolsa em jogo de 150 mil dólares. Né? E eles jogam aquela lógica de campeonato de xadrez de 6 partidas, e o Kasparov vence 4 e o Deep Blue 2. Notem que a primeira partida de xadrez que eles jogaram, o Deep Blue ganhou. O Kasparov menosprezou a jogada da máquina e ele fez uma jogada mais simples e o Deep Blue ganhou dele logo, e ele nem deixou dar o checkmate que ele desistiu. Né? E aí ele começou a jogar e aí ganhou de 4-2. Aí a IBM fez um desafio para o Kasparov. E eles, em 97, jogaram de novo. E nessa vez o Deep Blue ganhou de 3,5 a 2,5. Só que o Kasparov depois pediu, que agora estavam empatados, ele tinha ganho uma vez, Deep Blue outra, o que seria a lógica? Fazer a terceira partida. E a IBM se negou a fazer a terceira partida, e a IBM desmontou essa máquina não existiu mais depois desse jogo, e o que apareceu depois é que tudo foi a segunda partida, o segundo conjunto de partidas, foi uma grande farsa, porque, supostamente, por trás da máquina, estava sendo também alimentado em tempo real da partida por 3 grandes mestres de xadrez que, assistindo o jogo, ficavam dando palpite. E aí vocês veem uma casualidade fantástica. Eles chegam e mandam para a máquina o que a máquina devia fazer. Só que 2 deles mandaram uma informação totalmente contraditória. Um mandou a máquina fazer uma coisa e o outro disse para ela fazer uma coisa totalmente diferente. E o programa não estava preparado para isso, e ele pegou as 2 e errou. Só que esse erro ele jogou no tabuleiro. E o Kasparov ficou parado, olhando para o tabuleiro, pensando, o que aconteceu? Que jogada é essa que eu não conheço? Que foi realmente uma jogada totalmente inesperada, por uma contradição de 2 pessoas que estavam fora, dando para a máquina, e a máquina errou na interpretação, e disso é que surgiu uma coisa que embaralhou, e o Kasparov não jogou. Ele reconheceu que ele ia perder, e ele derrubou o rei dele e não seguiu no jogo. Né? E por isso, talvez, essa é a explicação. O Kasparov publicou um livro em 2017, contando essa história, né, e questionando toda a questão da integridade que estava por trás da segunda partida. E é como ele dizia, era uma máquina que jogava muito bem, mas quando eles quiseram fazer a jogada de ganhar de vez é que acabou gerando esse problema. Em 2011, a IBM botou uma outra máquina, que não era o Deep Blue, que era o Deep Q&A, naquele programa tipo de... Aqui no Brasil ele se chamava de Céu era o Limite, lembra de perguntas e respostas? Né? Nos Estados Unidos é o Jeopardy. E a máquina se chamou, se vocês veem, aqui estava o nome desse jogador, que era Ken, aqui tinha o Brad, e eles batizaram, e a máquina estava aqui fisicamente em cima da bancada, com o nome de Watson. Que muita gente chega, e vocês têm isso escrito em tudo que é lugar, que eles chamaram de Watson por causa do Sherlock Holmes, porque era o cara que ajudava a resolver problemas, tal. E é bobagem. Watson foi uma brincadeira que eles fizeram com o presidente da IBM na época, que era Watson. Então eles diziam que quem estava jogando era o Watson, que era o presidente da IBM, mas não tinha nada a ver com o Sherlock Holmes, ou coisa que o vale. E ele ganhou o programa. Né? Ele acabou ganhando $1 milhão no final, porque ele tinha um banco de dados gigantesco que nenhuma pessoa teria para responder. E olhem que interessante, nós estamos em 2011, essa máquina foi aprimorada, e em 2013, o Memorial Sloan Kettering, lá de Nova York, com uma associação com a IBM, junta o Watson com o banco de dados de câncer de pulmão que eles tinham lá, e eles conseguem fazer uma avaliação de casos que era inimaginável na época, em função do quê? Da velocidade de cálculo que essa máquina faria. Ou seja, em 2013, talvez tenha sido a primeira vez que a gente tenha feito alguma coisa assim em Big Data mais
robusta realmente na área da saúde tenha sido essa questão do câncer de pulmão lá no Sloan Kettering. Vocês veem que em 2014 lançaram a Alexa, né, nessa versão tubinho, né, que tinha o tubo branco e o tubo preto. O nome original da Alexa, que a Alexa era um produto lá da Polônia, que a Amazon comprou e rebatizou com o nome de Alexa, né? O que tinha era toda a programação. Hoje em dia, a Amazon tem um braço da Amazon que vende produto de fala, se chama Ivona, né? E vocês pegam a Alexa que a gente tem em casa, ela é extremamente inteligente, se vocês forem pensar. Né? Ela me dá previsão do tempo, ela me dá temperatura, ela me dá resultado de jogos, ela me fala, me escolhe músicas, aquelas coisas todas. Mas ela é toda pré-setada. Se vocês fazem uma pergunta, ela diz, olha, eu não sei o que é isso. Né? Porque ela já tem uma inteligência artificial pré-programada, mas ela não aprende coisa. Vocês tentam ensinar uma Alexa, ela não vai aprender. Ainda. Né? Porque possivelmente isso aqui seja o passo seguinte de fazer uma coisa que para a Alexa vai ser bem interessante. Eu desliguei a minha para ela não ficar se intrometendo. Cada vez que eu falava o nome, ela ia estar entrando aqui na nossa conversa. Esse autor, que é um coreano, que é professor na Universidade de Berlim, ele é brilhante, é dos grandes filósofos da atualidade no mundo, o Byung-Chul Han. Ele tem vários livros, ele tem uma produção gigante. Esse livro, Sociedade do Cansaço, é maravilhoso. E nesse livro ele fala, hesitar é uma característica humana que os computadores não apresentam. Aquilo que era um defeito, se vocês forem pensar, hesitação é um defeito. Né? O cara não pode hesitar. E justamente isso é o que nos dá a característica humana. Vocês veem que a hesitação é que salva, por exemplo, eu vou no meu médico, se ele me aplica protocolos friamente, checklists e tal, ele não está particularizando na minha situação. Mas se ele, quando me avalia, me diz, olha, Goldin, tu tem uma característica que não é aquela característica que está lá no protocolo, que não é aquela que está lá naquele checklist que está estabelecido, e talvez a gente faça diferente. Eu talvez não te dê essa droga com essa dose, eu não te dê isso com tal característica, e aí ele começa a fazer essa visão de um jeito diferente. A hesitação é que vocês veem que permitiu que aquela vez aquele piloto que posou no Rio Hudson, ali do lado de Nova York, lembra que até teve o filme, o Sully, né? Quando disseram para ele que ele tinha que posar no aeroporto, que ele ia ter condição de chegar até o aeroporto mais próximo para posar, e ele hesitou e disse, não vou. Porque a máquina, o cálculo que eles estão fazendo não é real, porque eu estou com vento contrário e eu vou gastar mais combustível e vai faltar. E quando ele não seguiu a regra, foi a maneira que ele teve de poder salvar toda a tripulação e todos os passageiros daquele avião. Né? E que ele conseguiu botar ele para posar na água e salvar todo mundo. Essa hesitação, ela é realmente um fator humano fantástico e as máquinas não têm. Por isso que vocês veem que a inteligência artificial está entrando com tudo como arma de guerra hoje em dia. Porque eu posso questionar, se me mandam fazer uma coisa, eu digo, mas eu não vou atirar em crianças. Mas a inteligência artificial, se é ela que vai disparar um míssil, eu dou as coordenadas, ele dispara, ele não vai saber onde é que é. Né? Então, essas coisas são muito interessantes de vocês verem o que está por trás, às vezes, dessas questões. E aí, finalmente, surgiu em 2022 o ChatGPT, né? Foi em outubro de 2022. O ChatGPT significa, né, uma conversação, que é o G de generativa, o P de pré-treinada e T de transformadora, porque eu tenho um algoritmo que ele pode ficar lendo volume de dados gigantescos, que é o pré-treinamento, e ele consegue ter uma linguagem que consegue realmente fazer textos de muito boa qualidade.
né? Eu não sei quantos de vocês já brincaram no ChatGPT, ele escreve muito bem, a tradução dele é excelente, ele faz correção de gramática muito bem feita. Agora, ele mistura conteúdos, né? Nem sempre o conhecimento que ele está nos apresentando é tão confiável quanto dizem. E vocês veem que agora, em 2024, a Google lançou o Gemini, que é um super programa, né? Ele é mais ou menos, se vocês forem pensar num cálculo, 100 vezes mais poderoso que o ChatGPT. Ele é de graça, a gente pode entrar e usar na Google, e ele é uma ferramenta muito bacana. Eu tenho brincado com eles para interpretar casos de bioética, dar o caso e pedir para ele atuar como se fosse um consultor de bioética, e as respostas são muito inteligentes. Só que tem um viés básico, que é o quê? É uma bioética norte-americana, porque a grande maioria da literatura que ele leu é norte-americana, né? Então é muito interessante de vocês verem, esse é um panorama da gente ter chegado aqui, lá daquele turco jogando com aquela pessoa dentro da caixinha. Que riscos que nós temos? É discriminação na seleção de problemas, por exemplo. Para que nós vamos fazer essas ferramentas funcionarem? Vocês vão ter viés involuntário do desenvolvedor. É só vocês verem assim, essas coisas que agora estão se disseminando cada vez mais, né? Aqui no meu edifício, a gente tem leitor de face para entrar no prédio, para não ter que usar chave, tag, nada disso, né? E que ele lê, então, o rosto da pessoa. Os primeiros leitores de rosto acertavam, assim, 99% das vezes para homens, e erravam na faixa de 30% para mulheres. E eles não funcionavam para pessoas de cor negra, porque a máquina não tinha sido treinada para fazer isso. Isso era claramente um viés que eles tinham. A gente pode ter resultados totalmente inesperados. Por quê? Porque a máquina faz basicamente o quê? Correlações. E todos nós sabemos, né, de que a gente pode fazer correlação espúria, né? E que pode dar uma coisa que não tem significado nenhum, mas se eu não tiver visão crítica, isso pode ser um problemão. Riscos à privacidade, né? A questão de entrar em grandes bases de dados, a questão de padrão de normalidade e segurança, que a gente às vezes tem dificuldade, a própria qualidade dos algoritmos que estão sendo criados, a questão do compartilhamento de dados, das identidades cruzadas, né? A restrição de liberdade de tomada de decisão profissional. Vocês veem hospitais nos Estados Unidos que estão usando algoritmos para fazer a internação, a transferência de pacientes para UTI, né? Que o algoritmo fica lendo os dados do paciente e ele manda transferir o paciente para a UTI e manda ter alta da UTI. E aí o médico assistente vai entrar e vai ter um poder de decisão muito pouco naquela situação. Isso é lamentável, se vocês forem pensar. O risco de perda de empregos, né, é aquela velha história que diziam que as máquinas iriam ocupar o espaço e que a gente, com os computadores, perderia emprego. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai perder emprego quem não conseguir se adaptar a essa nova realidade. Isso sim. Mas quem tiver atendendo a essas questões todas em tempo real agora, tem oportunidades gigantes. É só vocês verem assim, todo o treinamento do ChatGPT foi feito aqui na América Latina, em alguns países da África e alguns países da Índia, por ser um lugar de mão de obra muito barata. E o que é treinar o ChatGPT? É ler um texto e dizer se ele é de economia, se ele é de literatura, se ele é de biologia, se ele é de medicina. E esses rótulos é que fazem ele identificar aquilo que gera a análise de contexto que a máquina faz. Agora, se eu rotulo errado, ele vai interpretar errado. E é por isso que eles dão erros por essa questão. E a desinformação, se vocês forem pensar, surge justamente dessas questões, ou intencionalmente também, se vocês forem pensar.
Esse programinha que eu mostrei para vocês, que eu fiz aquela imagem inicial, tem um programa novo chamado Sora, que vocês dão as imagens, desculpe, vocês dão um roteiro para ele escrito e ele monta um filmezinho para vocês. E vocês podem pedir para que ele faça com a cara do fulano de tal, com a voz do Beltrano, e ele monta e fica com uma qualidade de imagens assustadoras, se vocês forem pensar. Mas pensem assim, quantos benefícios a gente tem na área da saúde? Toda a reconstrução de imagens que a gente tem. O que é uma ressonância nuclear magnética? Né? Ela é um conjunto de vetores. E a gente consegue reconstruir aquilo em imagens anatômicas. Todo o uso, né, da cirurgia toda baseada, né, com robôs hoje em dia, a qualidade da manipulação que a gente consegue fazer com movimentos mínimos, toda a interpretação de exames diagnósticos que hoje em dia está sendo feita automaticamente, a questão, e eu saliento aqui, o auxílio na tomada de decisão e o auxílio no registro em prontuário. Ou seja, a gente não tem que repassar a tomada de decisão nem o registro, mas eles podem ser, como devem ser, ferramentas que nos facilitem a vida. E vocês veem que aqui tem artigos que estão saindo aos montes, né, sobre essa questão de que a gente tem a pretensa imparcialidade das máquinas, a pretensa imparcialidade da matemática, da estatística, mas lembre que quando a gente monta um programa, quando a gente monta um projeto, a gente acaba tendo vieses que às vezes são até, né, involuntários. Eu me lembro daquele seminário que o Leandro montou lá no hospital a respeito de vieses cognitivos e que mostram como a gente pode cair em armadilhas, às vezes, muito delicadas. Só para dar um exemplo de um programa de inteligência artificial aqui de Porto Alegre, que está sendo um sucesso em vários lugares do mundo, que é um auxílio à tomada de decisão para prescrições médicas, né, para coisa de medicamento. A gente já está usando no hospital, em clínicas, vários hospitais já estão usando, e é muito interessante, porque ele avalia em tempo real as prescrições que são colocadas no prontuário eletrônico e fica vendo o que está fora de padrão, quais são as interações, se tem duplicidade e assim por diante. Isso é uma ferramenta que, se fosse ser feita por humanos, era muito delicada de fazer. Com a máquina, a gente consegue fazer isso numa velocidade muito grande e os farmacêuticos clínicos conseguem efetivamente ajudar as equipes médicas para tentar evitar situações que poderiam colocar em risco os pacientes. Isso aqui é uma outra brincadeira que surgiu agora nos Estados Unidos, que é muito bacana. Eu usei um deles esses dias, que é uma ferramenta que a gente grava a interação com os pacientes e ele transforma num registro estruturado de prontuário, né? Então, o médico fica falando com o paciente no consultório e ele vai botar qual era a queixa básica, como é que era a história atual da doença, como é que foi feita a avaliação e qual é o plano que o médico fez. Na conversa, essa conversa vai indo solta e a máquina estrutura. Qual é o problema? O médico não vai precisar escrever, mas ele vai ter que revisar, né? E vocês veem o grande problema que eu vejo no hospital, por exemplo, as evoluções que são feitas pelos alunos e pelos residentes, que supostamente são todas elas revisadas pelo médico assistente, que na prática não são, né? Muitas vezes o pessoal registra e o médico assistente não leu aquilo ali. E isso aqui, o risco é de que isso, ao ser banalizado, as pessoas vão falar e a máquina vai registrar e ninguém vai ler para ver se aquilo de fato é assim. Então, isso aqui é uma ferramenta que pode ser útil, mas ela não vai nos livrar de todo o trabalho. Eu vou ter que reler aquilo ali para, pelo menos, fazer uma visão crítica. Vocês veem que tem várias coisas que a gente pode
discutir dessas questões de documentação automática, já estão saindo, né, bastante coisas, a gente tem uma interação muito legal com o pessoal de computação na Unicinos, que tem uma área maravilhosa de computação na área da saúde, que a gente tem feito trabalhos conjuntos, eu tenho orientado com eles, tem alunos nossos vindo para lá para trabalhar com eles também, e que a gente tem conseguido realmente fazer algumas coisas bacanas. Tem um aluno que está do Cristiano, que é o último autor do Cristiano Costa, que eu sou co-orientador, e que ele está trabalhando justamente numa ferramenta para fazer esse tipo de documentação. Ou seja, como é que a gente sai dessa? É tendo auditoria. Ou seja, a gente tem que ter uma auditoria para garantir que os sistemas estejam funcionando. E nem sempre as empresas abrem isso, né? Nem sempre a gente abre os equipamentos que a gente tem nos laboratórios para saber como é que é aquela rotina de avaliação dos exames que eles fazem. E a gente tem que ter clareza nas questões de responsabilidade associada. Se algum exame der errado, de quem é a culpa? É do fabricante do equipamento? É do fabricante do software que está naquele equipamento? É do desenvolvedor daquela ferramenta? Como é que é isso? Né? E isso não é uma coisa que esteja pacificada na área do direito, e isso realmente é um grande desafio que a gente tem pela frente. Mas eu acho que se a gente discutir as questões de auditoria e de responsabilidade, a gente consegue realmente dar um salto bem importante em termos de qualidade. Já estou me encaminhando para o final. Ou seja, nós temos que estabelecer diretrizes, nós temos que ter regulamentação nacional e internacional, e nós vamos ter que reavaliar essas práticas de pesquisa e educação. Vocês veem, qual foi a grande bobagem associada com o ChatGPT? A Harvard proibiu de usar o ChatGPT dentro da Harvard, por exemplo. Isso é uma bobagem. Era que nem antigamente que o aluno não podia usar máquina de calcular no colégio. Você se lembra disso? Né? Porque, ou seja, a gente tem que trabalhar com os alunos fazendo com que eles usem o ChatGPT criativamente e criticamente. Na minha disciplina de bioética, eu faço eles usar o ChatGPT para resolver casos, e eles têm que fazer o quê? É ver se aquilo está correto ou não. É fazer a avaliação daquilo que está sendo gerado pela máquina. E é surpreendente como a gente vai pegando coisas e a leitura crítica é o que tem que se cada vez mais trabalhar. E na pesquisa também, né? Quantas vezes a gente viu erros grosseiros na epidemiologia decorrentes de interpretações equivocadas de dados que foram gerados pela estatística. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, assim como a gente fez com a estatística, tem que fazer com a inteligência artificial. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Jürgen Mittelstraß. Ele é professor em Constance, ali na fronteira da Suíça com a Alemanha. Ele está com 88 anos e continua produzindo muito bem. E ele, num artigo que ele publicou em 2010, ele colocou essa frase que, para mim, é o resumo do que eu falei para vocês até agora, né? Que não há caminhos simples e diretos entre informação, conhecimento e sabedoria. E quem não reconhecer isso, perderá o conhecimento, acabará não tendo sabedoria, mas sim uma nova e perigosa forma de estupidez. Ou seja, o que a gente está vendo agora, com essa coisa de desinformação, é exatamente isso. O pessoal diz, olha, eu não preciso mais estudar, porque o ChatGPT resolve os meus problemas. Eu não preciso mais fazer tal coisa, porque as máquinas estão fazendo. Agora, a gente tem que saber por que elas fazem daquele jeito, e vocês veem, hoje em dia, os engenheiros de prompt, que é uma nova profissão que está aí agora, é um cara que é um perguntador, é o cara que sabe fazer perguntas para as máquinas, né? Ele sabe fazer para o ChatGPT responder alguma coisa que ele queira. Então tem um curso, já tem aqui em Porto Alegre um curso desses agora, de graduação, que é basicamente de aprender a ter raciocínio crítico para poder fazer a pergunta certa, da maneira correta, para as máquinas responder. Ou seja,
é essa visão de que eu vou ter sabedoria porque agora as máquinas me respondem tudo. Doce ilusão, isso não vai acontecer. Né? Essa coisa de a inteligência artificial vai nos retirar toda a nossa autonomia, não sei o quê. Em muitas coisas até pode, né? Mas eu acho que a gente tem que ter pensamento crítico para também estabelecer essas barreiras e esses controles que a gente tem que ter nessa situação. E vocês veem que aqui a gente pensa, né? Aquela frase que eu volto ali do H.G. Wells, e vocês veem que agora, recentemente, a CEO da Intel aqui no Brasil, ela deu uma outra frase muito interessante, que ela disse assim, que o letramento, né, a alfabetização em inteligência artificial vai ser hoje o que aprender inglês foi há 2 décadas. Ou seja, para eu ter algum acesso a conhecimento, eu tinha que saber ler inglês. Hoje em dia vai ser aprender a lidar com essa questão da inteligência artificial. Ou seja, o grande desafio que nós temos, né, é ter a sabedoria para poder usar esse poder que a tecnologia está nos dando. É da gente conseguir ter acesso a essas questões todas de uma maneira bem instrumental no bom sentido. Né? Aqui nesse QR Code, né, tem um texto, eu posso mandar para vocês, depois eu mando pelo Marrone. Se vocês tiverem interesse de ler alguma coisa, a gente já tem publicado, né, coisas a respeito de aspectos éticos e legais de inteligência artificial, que é interessante para a gente poder pensar, raciocinar em cima disso. Né? Eu avancei além do horário, desculpem para a gente, né, mas eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Tá? Espero que tenha sido útil para a gente poder organizar um pouco essas questões. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu correr no tempo, do início até agora, nos mostrando esta evolução e que acredito que será benéfica para todos nós, principalmente porque nós temos que considerar o futuro. Quer dizer, saber a base para poder ter o juízo crítico de avaliar com sabedoria e ver como é que podemos tirar proveito prático para nós e para a nossa coletividade. Bem, está aberta a perguntas, comentários aos que quiserem fazê-lo. Sr. Goldin, como já há alguns anos isso já existe, não muitos, mas existe, análises retrospectivas dão que margem de erro da máquina? Ela não é impecável. Né? Não. Eu não sei tem números para isso. Eu acho que, assim, em termos brutos, eu não sei, mas em termos de algumas situações mais pontuais, elas podem dar respostas bastante equivocadas. Entende? Sabe o que é? Eu me lembro aquela vez que a gente trouxe o que era o criador do Watson, ele veio numa semana científica do Clínicas. Não sei se vai te lembrar disso, Lavínia. Foi lá no balde que ele veio, e que a gente falou na saída, eu perguntei para ele, eu disse assim, mas vem cá, quando o Watson lê o PubMed, que ele começou a palestra dele dizendo, quem é de vocês que leu todo o PubMed? É uma bobagem, né? Ele disse, o Watson leu todo o PubMed e tal. E eu perguntei para ele, e o Watson diferencia os artigos que foram retratados? Ele disse, não diferencia. Então, é aquele giggle de novo, tu entende? Entrou lixo, vai sair lixo. Vai estar esse dado contaminado. Né? Perfeito. Então, tu sabe que esse é aquela questão que eu coloquei da auditoria. Na medida que a gente ampliasse as questões de ter uma auditoria
feita de forma independente, feita de uma forma sistemática, e que a gente conseguisse ter controles, esses produtos iam se aprimorar. Mas hoje em dia eles são, muitos deles, totalmente caixas pretas, né, que a gente não tem acesso para ver como é que eles funcionam realmente. Sérgio, Obrigado. Sérgio, tu querias falar? Obrigado, Goldin, por essa bela conferência, nos faz pensar em coisas importantes. E eu fiquei pensando nisso, né? Como se a gente tivesse um contínuo, desde que o ser humano usou a primeira alavanca, ou transformou uma queda d'água em energia elétrica, até agora, a única coisa que muda é a velocidade da transformação. Isso. A gente pode fazer coisas boas ou coisas ruins, tanto da alavanca, quanto da queda d'água, quanto da inteligência artificial, mas nós estamos por trás disso tudo. Muito obrigado. Sérgio, eu estou montando eu estou querendo entender uma coisa que eu estou com alguma dificuldade, eu estou fazendo uma revisão dessas coisas da história da computação, sabe? Que é muito interessante de tu ver a velocidade que isso foi ganhando. E eu estava lendo esses dias como é que foi o voo da Apollo 11 quando eles chegaram na Lua, né? Eles não tinham um computador de bordo, né? Eles tinham só um navegador, mas não era um computador propriamente dito. E quando eles estavam para posar, teve uma pane elétrica ainda por cima, dentro da nave, na nave que pousou na Lua. Eles estavam com problema de término de combustível, aquilo foi quase uma missão suicida. E todos os cálculos que o Buzz Aldrin, que era o piloto do módulo lunar, ele fez usando régua de cálculo. Entendeu? Que não tinha nem máquina de calcular naquela época. É fantástico, né? Esses dias eu estava leiloando a régua de cálculo dele numa loja dessas de leilões, né? Nem ganhou tanto dinheiro, eu pensei que os caras iam pagar bem mais caro. Não fez muito sucesso a régua de cálculo dele. Fala, Luciano. Luciano Eifler. Parabéns, professor Goldin. Nos encontramos ali no Instituto do Cérebro. O senhor ia fazer uma palestra sobre justamente esse tema. É um tema instigante que nós temos que nos apropriar, porque a inteligência artificial, ela é a nova eletricidade. Ela mudou completamente o processo de produção naquela época, lá quando foi criada, e a inteligência artificial vai fazer o mesmo. Uma revolução. Talvez nem todos tenham ainda a ideia do que é. E o Sam Altman, então, que foi o rapaz aí que acabou nos trazendo o ChatGPT, eu acho que o ChatGPT fez com que a inteligência artificial fosse acessível a todos. Eu estou na versão 4, que é paga, né? A inteligência artificial vai ser um bem que a gente vai consumir, assim como a gente tem a internet, o Skype, o boleto lá de um determinado serviço, a gente vai ter que ter inteligência artificial também como um serviço de consumo. Eu vou passar para o professor Cláudio Augusto Marrone um presentinho, tá? Que é justamente a ideia. Eu vou só mostrar rapidamente aqui, ó, sem muitas delongas, a capa da revista Time especial sobre inteligência artificial. Eu vou mandar para o professor Cláudio Augusto Marrone, ele vai compartilhar com todos os senhores. Aqui fala sobre uma nova era de possibilidades. E dentre vários temas que nós temos aqui, falando sobre a revolução da inteligência artificial, tem um capítulo só específico sobre a inteligência artificial na saúde, que é o que nos interessa aqui nesse fórum. Depois ele compartilha com os senhores para complementar aí as informações que o Dr. Goldin passou. Temos que combinar, Dr. Goldin, depois um café e um bate-papo para que a gente possa avançar um pouco mais nesse assunto, que eu adoro esse assunto, é um assunto instigante. Agora, no sábado, eu tenho uma palestra também falando sobre inteligência artificial na saúde. A gente pode ter muito proveito sobre isso, mas tem que ter cuidado e tem que saber como utilizar. É uma ferramenta como tantas, né, Luciano? Mas só que o pessoal não está se dando conta que ela já está na nossa vida diária, né? Aquilo que o pessoal fica, às vezes, assim, quando é que nós vamos começar a usar, queridos? Nós estamos usando
todos os dias, né? Ela está nas nossas vidas, a gente nem se deu conta, mas está aí campeando, né? A questão é a gente se apropriar para não ser surpreendido. Eu acho que essa é a grande questão. Alguém mais gostaria? Paulo Belmonte. Não, bom, Gondim, só queria comentar que, na verdade, a gente já está aplicando, e o curioso é que para a Faculdade de Medicina e no hospital, nos computadores, eu tenho até discussão com alunos e residentes, no começo eu me incomodava quando eles olhavam para o celular, né? Agora eu brinco com eles que eu olho e uso inteligência artificial até para examinar, montar perguntas e respostas para eles. Agora, eu tenho usado muito, não sei se tu conhece uma que apareceu no meu e-mail da URGS, que é o Dugal GPT-M, que é um portal exclusivamente dedicado à medicina, e é muito interessante que ele tem tutorial de perguntas. É. Como caso clínico e tal, e aí eu uso aquele tutorial, mudo o nome da doença, e ele é atualizado até mais, já 2004 já. Então é muito recente, as versões do chat GPT às vezes são desatualizadas, né? Mas é muito interessante. Agora, eu lembro que eu vi um comentário que foi, na verdade, do cara que criou aquele Waze, né? Não, é o Waze para navegação de carro, né? Ele disse assim, essa inteligência artificial a gente tem que usar como rascunho. Se a gente olhar como um rascunho, então é um auxílio para pensamento, não é final, é o começo. A gente quer pegar a pé numa situação. Hoje, a gente está fazendo, por exemplo, uma infusão num paciente, a residente me perguntou, olha, esse efeito é devido à ação sobre o receptor opioide ou sobre o bloqueio de GABAérgico, NMDA. Eu digo, olha, vamos pensar, mas vamos perguntar primeiro. E aí, na verdade, até foi uma pergunta que ele não respondeu, demorou, mas respondeu bem, não completamente, mas ajudou muito na discussão, sabe? E esse aqui, inclusive, ele te dá referências no lado direito de onde ele extraiu. Então, é bastante interessante. Eu digo, se a gente acostumar, mas usar como um rascunho para um começo de conversa, ele é extremamente ágil e interessante. Não como final, mas como começo. Mas eu digo, mas muitos de nós, Paulo, você se lembra como é que a gente usava o PubMed no início? Lembra aqueles catálogos, pareciam uns guia telefônico, né? Que a gente ia lá para a biblioteca, pegava aquele livrão e ficava lá folheando página por página, anotava para fazer comutação das bibliotecas, aquela coisa toda. E eu me lembro claramente quando eu entrei na biblioteca da Faculdade de Medicina, que estava funcionando dentro do Clínicas naquela época, e a bibliotecária, a Rosário, me mostrou o PubMed em CD. Né? Ela disse, olha, é maravilhoso isso aqui. Eles vêm mensalmente, ela me disse. Né? E vocês veem, hoje em dia a gente tem isso de um jeito... Né? É impressionante a velocidade como essas coisas foram se desenvolvendo, mas a gente tem que ter a perspectiva de que isso é ferramenta. Essa questão de chamar de rascunho é muito legal, né? Que ele não é o produto final, ele pode ser o início de uma... Mas eu tenho que ter essa visão crítica, não posso me atirar de cabeça achando que aquilo ali é um oráculo, né? Que ele me dá respostas prontas e definitivas, não é isso. Alguém mais gostaria de comentar? Gondim, parabéns, muito obrigado. Foi uma excelente vivência esse entardecer, compartilhar contigo esses conhecimentos. Nós ficamos sabendo quanto nós estamos atrasados diante da visão dos outros. Mais uma vez, parabéns pela tua atividade, parabéns por essa conferência e a nossa academia por ter te convidado para fazer essa palestra. Parabéns para nossa querida presidenta, Ilma Roni. Muito obrigado. Obrigado. Bem, se ninguém mais quiser se manifestar, eu gostaria de agradecer ao Gondim essa excelente apresentação, essa evolução histórica
e o momento em que nós nos achamos, e passo a palavra à nossa presidente, Miriam da Costa Oliveira, para fazer o fecho da atividade. E não pode ser diferente de um elogio e de um agradecimento. Eu agradeço muito ao nosso palestrante de hoje, agradeço ao professor Marrone pelo convite que ele fez, pela programação que tem trazido a esse nosso espaço cultural, agradeço a todos os colegas acadêmicos e visitantes que acompanharam conosco essa apresentação. Não sei, professor Goldin, se o senhor quer ainda uma despedida, mas, de meu lado, eu lhe agradeço muitíssimo por isso e dou boa noite a todos. Alguma palavra que o senhor queira dizer? Não, eu só queria agradecer novamente o convite, dizer que é sempre um prazer estar com vocês, poder rever tantos amigos queridos como eu pude ver hoje. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.